Nessa nona aula, nós vamos tratar sobre a tanatologia. Essa palavra vem do grego thanatos, ela se refere ao deus da morte, e logos, estudo, tratado, ou seja, o estudo sobre a morte. Significa o estudo da morte ou ciência da morte. Ciência que olha e ao mesmo tempo ilumina a vida a partir do que se aprende com os que estão morrendo. Essa terminologia há 5 termos relacionados com a tanatologia. Um pouco disso eu falei na aula 8. A primeira terminologia é reanimação, a segunda, revitalização, 3, sobrevivência, 4, ressurreição e 5, incorrupção. O que é a reanimação? Nós vemos a reanimação em alguns vegetais. Por exemplo, o caso de algumas sementes de magnólia que foram encontradas no gelo. Elas germinaram e cresceram. Ao estudar, né, eles calcularam que essas sementes tinham mais ou menos 6.000 anos. Nós temos caso também de reanimação em animais. Foi encontrada dentro de um inseto fossilizado uma bactéria viva, com aproximadamente 1 milhão de anos. Em alguns animais que hibernam por meses, e nesses casos eles como que suspendem a vida durante este tempo de hibernação e depois retornam à atividade normal. Outro caso de reanimação, né? Na Rússia foi encontrado um lagarto congelado. Após o degelo e o aquecimento, ele saiu correndo. E esse processo também é encontrado em alguns homens. Existe o chamado efeito golfinho. Nesse efeito, né, a pessoa consegue respirar debaixo da água pelo umbigo. E tem o efeito letargia, que é um sono profundo em que a circulação e a respiração parecem estar suspensas. Um caso semelhante, né, um caso desse de letargia, é de Ivan Petrovich Pavlov, de 25 anos. Ele entrou nesse estado de letargia, muitos acharam que ele havia morrido, mas na verdade era esse sono profundo, onde parecia-se que não havia mais vida, mas ali sim existia uma respiração e uma circulação. Mínima, mas havia. E em junho de 2012, alguns estudiosos conseguiram encontrar células-tronco vivas de pessoas que já haviam falecido. Essas células ainda estavam, vamos dizer assim, como que letárgicas, né? Elas precisaram só de um impulso para voltar à vida. Aqui nós temos alguns casos de ou transe, letargia. Aqui nós vemos que colocaram nas mãos da mulher uma espécie de prego e ela não sentiu nada. E aqui alguns casos também que existem na literatura, principalmente lá na África. Existem os casos dos zumbis. Geralmente esses casos, a pessoa ali, né, que fazia os trabalhos, as macumbas, elas como que davam um remédio extremamente forte para essas pessoas beberem e a pessoa ficava como morta. Ela era enterrada, fazia seus rituais fúnebres e depois de um tempo, essa pessoa, né, que fez essa poção, ela ia, desenterrava a pessoa e a pessoa ficava sem a consciência. É como se. É como não. Aquele medicamento dado afeta tanto o sistema da pessoa que ela vira um zumbi. Ela faz os trabalhos, ela trabalha, mas tudo de uma maneira letárgica, tudo como se fosse uma maneira de zumbi.
Então, essas pessoas que fazem esse trabalho, né, elas fazem isso para ter essas pessoas como escravas. E o outro caso, né, que nós temos de tanatologia é a revitalização. Nós temos alguns casos extra-bíblicos, né? Por exemplo, no caso dos mitos, nós temos o mito de Osíris, que na mitologia egípcia voltou à vida, e alguns heróis, né, como Hércules, que foi revitalizado também. E na literatura bíblica, nós temos no Antigo Testamento três casos. O primeiro, a viúva de Sarepta, que Elias visitou essa viúva, o filho dela, depois de um tempo, morre, e pela intercessão e oração de Elias, o filho dela volta à vida. E também o caso da Sunamita, onde Eliseu realiza o mesmo milagre que seu mestre Elias, fazendo aquela pessoa que havia morrido voltar à vida. Nós temos esse caso desse santo que também realizou um milagre semelhante. E nós temos no segundo livro dos Reis esse caso dos Moabitas, que também foi um caso de revitalização. E no Novo Testamento nós temos esses casos em Lucas 7, dos versículos 11 ao 17. São Pedro e São Martinho realizam coisas parecidas, né, milagres parecidos. A Talita, né, no Evangelho de Marcos, que nós temos, né? São Hilário, ele realiza 3 milagres simultaneamente, né, ao mesmo tempo. E Lázaro, quando Jesus ressuscita, e São Julião também fez 3 milagres semelhantes a esse, que é o milagre mais frequentemente imitado. Em que nós temos algumas gravuras. Aqui, né, a gravura do Evangelho, Jesus ressuscitando Lázaro. E nos Atos dos Apóstolos também nós temos, né? Em Atos 20, dos versículos 7 ao 18, a criança ressuscitada. E nesse caso ele é meio duvidoso, porque não há provas e nem relatos suficientes. No Atos dos versículos 14 aos 19 seguintes, tem o milagre que Paulo realiza. Em Atos 9, 36, 42, tem um outro milagre que é realizado com a Tabita, que foi também revitalizada. Nós temos também caso de revitalização de animais. São Faríodes revitalizou algumas aves, São Jacinto revitalizou um cavalo, Santo Antônio de Pádua revitalizou peixes. Portanto, não pode vir do além, porque não tem espíritos. Ou seja, muitos acreditavam que quando acontecia a revitalização, era uma alma que vinha do além, ou a própria alma daquela pessoa que já estava no além voltava e reanimava aquele corpo. E essa prova aqui dos animais, né? Nós, católicos, cristãos, não acreditamos que os animais têm alma. Nós não cremos nisso. Mas o fato de ter na literatura cristã católica fatos de revitalização de animais, aqui nós temos o seguinte pensamento: aqueles animais voltaram à vida não porque a alma que estava junto de Deus voltou, mas porque ali o corpo simplesmente voltou à vida. E da mesma forma com o homem, nós acreditamos que o processo de revitalização acontece no homem enquanto a alma está presente no corpo, porque caso contrário, a alma não voltaria do céu ao corpo para revitalizar o corpo. Aqui eu vou entrar primeiro em alguns casos concretos de revitalização, para depois entrar diretamente no assunto ali que é um pouco mais complexo. Revitalização dos mortos, que é diferente de ressurreição. Como eu já disse na 8ª aula,
Ressurreição é quando a pessoa ressuscita na eternidade com o corpo glorioso e ela não volta a morrer, porque o que morre é esse corpo. Na vida eterna, com o corpo glorioso, nós ressuscitamos para não mais morrer. Nós temos na literatura cristã, no século II, o caso de São Julião. São Julião, com a graça de Deus, no século II, realizou milagres para converter os povos pagãos à fé em Cristo. Apresentou na sua vida um milagre de revitalização. Em Champagne, na França, São Julião estava diante de uma grande multidão que acompanhava o enterro de um jovem chamado Jovian. São Julião perguntou ao pai: confessarás que Jesus é o verdadeiro Deus, se em seu nome este jovem retornar à vida? Sim, respondeu o pai. E São Julião chamou o jovem, que se levantou vivo e com saúde. Vendo o milagre, a multidão começou a gritar: o Deus de Julião é realmente o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus. Santo Antônio de Pádua, no século XIII, ele se deparou com uma menina chamada Eurília. Ela caiu numa fossa profunda em Paris. Foi encontrada morta muito tempo depois. Igualmente, na cidade de Comac, o filho do senhor Domingos, após longa procura, foi encontrado morto, afogado numa lagoa. Em ambos os casos, numerosas testemunhas presenciaram o momento que encontraram os corpos e o momento que levaram os cadáveres às suas casas. E muitas testemunhas estiveram no velório e também presenciaram quando chamaram Santo Antônio às respectivas casas para consolar as famílias. Santo Antônio rezou piedosamente a Deus. Quando abençoou os cadáveres, as numerosas testemunhas viram quando os corpos voltaram imediatamente à vida. Nós temos o caso de São Pedro Foreiro, do século XVII. Duas crianças de 4 e 6 anos brincavam perto de uma carroça carregada com 8 tonéis cheios de vinho. A carroça andou, atropelou-as, ficando as rodas sobre as costas, pescoço e a cabeça, os ossos do peito quebrados. Assim permaneceram por umas 3 horas, até conseguirem descarregar a carroça para tirar as crianças dali. A mãe, desesperada, obrigou os médicos a tentarem de tudo para fazê-las viver, mas já estavam frias e pálidas, e já sem circulação sanguínea. Estavam irremediavelmente mortas. Por fim, a mãe, na sua dor insuportável, resolveu colocar o barrete que o então venerável Pedro Foreiro havia usado em vida, e então teve a indescritível alegria de recuperá-los, ambos vivos e sem os sinais do atropelamento. Esse fato foi amplamente estudado e aprovado no processo de beatificação do hoje São Pedro Foreiro. Eu falei do barrete. O barrete é esse chapéuzinho que está na fotografia. Então eu vou deixar a fotografia aqui de novo para vocês verem. Mas é esse chapéuzinho que o padre usa, que foi colocado sobre o corpo dessa pessoa que havia falecido. Esse caso também está no livro do padre Quevedo, Palavra de Javé e Espiritismo. Nós temos também o caso de São João Bosco, no século XIX. Tinha razão o povo de Turim quando nos funerais de São João Bosco gritava: Dom Bosco é santo, Dom Bosco é santo, também por seus milagres em vida. Certa vez, um jovem de Florença com doença grave e desenganado pelos médicos, quando Dom Bosco foi chamado, o jovem já estava morto.
Dom Bosco lamentou que o jovem morresse sem os auxílios espirituais. Foi até a casa do jovem com a família e alguns padres, rezou, pedindo a intercessão de Maria Auxiliadora. E o jovem voltou a viver sem nenhum sinal da doença que ele tinha, e definitivamente essa doença não mais atingiu o jovem. É aquilo que eu disse, né? Num caso de milagre, como o da revitalização, a doença que a pessoa tinha que levou ela à morte, quando ela volta à vida, a doença não pode mais existir, senão a igreja não considera como um milagre. 21 anos depois, quando Dom Bosco foi visitar a família, a mãe com alegria ainda comentava o fato ocorrido com seu filho. Os médicos comprovaram isso com exames antes e depois da cura. Nós temos o caso da Frances Bournes, não sei se é assim que pronuncia. Foi um milagre que ocorreu por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Essa mulher, ela nasceu em 1963. Quando completou 1 ano de idade, em 64, comprovou-se que tinha um câncer abdominal. Alguns meses depois, já havia metástase nos rins e em alguns órgãos importantes. Os médicos avisaram a mãe que a doença não tinha cura. 1 ano depois, o câncer já chegara à cabeça. Os cabelos começaram a cair em mechas. O corpo estava inchado e sofria de terríveis dores. Já não reconhecia mais ninguém, nem a mãe. Não conseguia mais comer nem beber. Era alimentada com soro na veia. O padrinho ofereceu à mãe uma viagem a Lourdes para seu consolo. A viagem foi difícil e penosa. A mãe encontrou conforto espiritual, mas não a cura. Voltaram para casa na Escócia. No retorno do aeroporto foi ao hospital. A mãe e os parentes continuaram a rezar a Nossa Senhora de Lourdes. 2 dias depois, à noite, os médicos atestaram o seu óbito. Os pais e parentes ficaram tristes, mas continuaram a rezar a Nossa Senhora de Lourdes. Na manhã seguinte, contra todas as expectativas, a menina se levantou completamente curada. Não havia nenhum sinais do câncer. Os ossos carcomidos estavam normais. Os médicos a obrigaram a ficar por 15 dias no hospital para se convencerem de que realmente a menina estava bem. Nós temos também o caso de John Fagan, que em 1967 obteve a revitalização por intercessão do então beato João Ogivier. João Ogivier fora protestante e calvinista. Ele converteu-se ao catolicismo e tornou-se jesuíta. Voltou para sua pátria, a Escócia, para evangelizá-la, mas foi martirizado em 1614, antes de completar 1 ano de missionário. João Fagan era um operário de 50 anos. Os médicos constataram em 1965 que sofria de câncer de estômago e foi tratado por 2 anos sem resultados. Dia 1º de março de 67, os médicos o declararam incurável e já não tinha mais nada a fazer. Tinha 32 quilos de puro osso e falavam que não duraria 1 semana. No dia 4 de março de 67, a esposa percebe que estava morto, sem respiração, sem pulso e frio. A esposa começou a chorar e começou a rezar invocando o beato João Ogivier. Ela ouve chamar seu nome, era seu marido pedindo-lhe comida. Estava alegre e de olhos brilhando. Os médicos não acreditaram no milagre e pediram que ficasse no hospital por 5 semanas,
até se convencerem da cura instantânea, total e completa. 9 anos depois, no dia 17 de outubro de 76, por este milagre, João Ogivier é declarado santo pelo pelo Papa Paulo VI. Fagan, de 61 anos, assistiu à sua canonização. No antigo CLAP, Centro Latino de Parapsicologia, o padre Quevedo pesquisou e catalogou mais de 500 casos de revitalizações de mortos. Alguns deles já estavam falecidos há 8 dias e em adiantado processo de decomposição. Mas nesses casos, nesses mais de 500, eles voltaram à vida. Agora nós vamos entrar nessa outra parte, que eu havia pulado, para nós entendermos. A revitalização, segundo a reta interpretação dela, ela ocorre muitíssimas vezes, nesses mais de 500 casos que nós temos notícia, durante a morte aparente. E nunca aconteceram depois de 8 dias. E segundo a historicidade desses fatos, o fato em si, foi comprovado que a pessoa de morta passou a vida, há argumentos gerais como ambientes, testemunhas, inimigos, mudanças de vida, conversão de pessoas, de povoados e até de nações. A revitalização é considerada milagre, pois para ser considerado milagre, a pessoa tem que ter sido revitalizada perfeitamente, sem perda de membros ou funções, e viver no mínimo 10 anos. Aqui há um processo a mais, Eu havia falado dos 5 anos, mas os 5 anos é quando a pessoa tem uma doença e ela é curada da doença. Ela tem que ficar 5 anos sem voltar a ter aquela doença, senão não é considerado milagre. Agora, na revitalização, a pessoa tem que viver mais 10 anos para que seja constatado o milagre. E aqui nós temos alguns casos, alguns eu já falei, outros não, mas caso você queira ler, fique à vontade. Essa aqui é a menininha, que teve câncer, que foi curada por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Aqui a fotinha dela. Conclusão. A parapsicologia recupera fatos e posiciona cientificamente contra as teorias da ciência materialista e teologia modernista. Então nós vemos com esses casos, que a parapsicologia ela estuda esses casos e tenta entender o processo que ocorre na revitalização, não com a intenção de realizar isso, visto que é um milagre, mas esse milagre ele geralmente tem algumas características. Então a parapsicologia estuda esses casos e tenta trazer uma reflexão sobre eles. Esse estudo, elas comprovam que esses milagres de revitalização eles existem. As pessoas quando voltam à vida, elas voltam relatando uma sensação boa. Eles ocorreram em todas as épocas. Nós vemos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até agora, recentemente, no século passado, nós temos casos. Eu não tenho conhecimento se no século XXI nós temos casos de revitalização, mas é bem possível que tenha. Eles não provam o encontro com Deus, nem provam a vida eterna. Provam que pessoas, alguns minutos após a morte clínica, não perdem sua consciência. Então, quando nós falamos que não prova o encontro com Deus nem com vida eterna, porque geralmente quando essas pessoas voltam à vida, elas não relatam ter entrado no céu ou ter visto Deus. Elas falam de sensações boas. E esse último ponto, após
a diagnosticação clínica, né? Essa pessoa está morta, não existe mais vida nela. O primeiro aspecto que nós vemos, né, a parapsicologia, ela é contrária ao dualismo de alma e corpo, onde acredita-se que há uma oposição entre o carne e o espírito, entre a carne e a alma. A parapsicologia vê como uma unidade. A alma, ela está no corpo, está totalmente no corpo. Então, quando, por exemplo, um órgão é arrancado de uma pessoa e implantado em outra, esse órgão ele continua a ser animado por aquela mesma alma. Ou seja, se eu doei um órgão para algum irmão aqui da comunidade, esse órgão continuará sendo alimentado pela minha alma. Então, aqui para a gente não assustar, o fato da minha alma continuar animando aquele órgão não quer dizer que minha alma estará para sempre ali com a pessoa, mas conforme aquele órgão vai sendo assimilado, assumido por aquele outro corpo, por aquela outra alma, ele vai sendo modificado a partir do ponto que aquele corpo aceita totalmente aquele órgão e aquele órgão passa a não ter mais a minha alma, mas a alma daquele irmão para o qual eu doei. Em geral, entre a morte clínica e a morte real, decorre um período de 21 dias. Aqui nós colocamos em geral justamente porque há diversas características. Por exemplo, se uma pessoa é queimada, seja por uma cremação, seja por uma morte que levou a isso, todas as células do corpo elas são destruídas. Toda a célula do corpo é morta. Ali, esse período não existe de 21 dias, porque a parapsicologia cita esse tempo porque é o tempo que as células do corpo vivem após a morte. E aproximadamente 3 horas após a morte, o cérebro para. Então, quando o médico, aproximadamente e geralmente, quando o médico percebe que as funções vitais da pessoa se interromperam, o cérebro ainda continua funcionando por aproximadamente 3 horas. Os cabelos e as unhas, elas continuam crescendo até a morte, após a morte, provavelmente até esses 21 dias, onde todas as células ali que fazem esse crescimento das unhas e dos cabelos morrem, eles continuam crescendo. Então, quando essas células responsáveis morrem, o cabelo para de crescer e as unhas também. E a parapsicologia traz também a reflexão de que enquanto vivemos, enquanto temos vida em nós, o nosso corpo ele morre diariamente, porque as células elas vão morrendo, sendo renovadas, há uma mudança física no corpo realmente. Provavelmente as células do corpo elas mudam totalmente, né? Elas são outras totalmente depois de 6 meses. Então, o eu hoje, daqui 6 meses, é um outro eu, porque eu estou com outras células, com outros membros diferentes, porque há essa revitalização, né? Células morrem, células voltam à vida. Aqui é uma tabela desenvolvida pelo Padre Quevedo que nos convida a entender de uma maneira mais didática o processo que leva à morte. Então, nós temos aqui o início do morrer. A partir do momento que nós vivemos com o nosso corpo, nós começamos o processo de morte. O corpo ele vai se as células do corpo, né, vão morrendo, renascendo, morrendo, renascendo, e quando é diagnosticado a morte clínica, né, quando os médicos falam não há mais o que fazer e o corpo fale, existe um tempo entre
a morte clínica e o limite da reanimação, o tempo onde pode haver uma reanimação, que o ser humano, o médico, consegue ainda intervir. Que tempo é esse? Não sabemos. Quando uma pessoa, por exemplo, tem uma parada cardíaca, ali ela morre. Há um tempo que pode ser revitalizado. Não quer dizer que será, mas com os processos da medicina pode ser que consiga essa reanimação. Eu disse revitalização, mas eu errei. Aqui é reanimação. E desse limite aqui da reanimação, que é a parte que o ser humano pode realizar, o que está nas mãos do homem. Chegou aqui, não existe mais nada a fazer. Existe um período de 8 a no máximo 10 dias. Nós nunca tivemos 10 dias, né? Sempre foram aproximadamente 8 dias, que pode ocorrer a revitalização. Quando ainda há alma no corpo, quando existem ainda células vivas capazes de voltar aquele corpo à realidade. Aqui é só um caso de milagre, só um milagre pode acontecer para isso. E desse processo, né, do limite da revitalização, perdi o mouse. Aqui nesse ponto eu vejo a necessidade de explicar essa questão desse tempo, porque em algumas conversas que eu já tive, as pessoas que eu falava desse estudo ficavam apavoradas. E se eu morrer e ressuscitar, né, revitalizar, depois de 8 dias eu já estiver no caixão? Aqui a gente tem que levar em consideração quando isso acontece. Isso é um milagre realizado por Deus. Nós acreditamos que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é misericórdia. Como que um Deus quer isso, vai fazer uma coisa dessa com alguém? Imagine que Deus vai revitalizar você numa situação que você vai morrer ali. Então é uma situação que não encaixa. Aqui no Brasil nós temos essa cultura de sepultar rápido as pessoas. Mas existem alguns países que têm o costume de velar por muito tempo. E em situações como essas, aí pode acontecer esse tempo prolongado. Mas Deus nunca vai realizar um milagre desse com a intenção de que você sofra ali uma morte horrenda dentro de um caixão, morrendo de fome, sede, de falta de ar. Então não é uma coisa que acontece, não é algo que nós temos que ter medo. Aqui nesse processo do limite da revitalização, até mais ou menos 21 dias, ocorre a morte real. Igual eu disse, enquanto há vida no corpo, a alma está ali. E aqui nós vamos ver um modelo de transmutação progressiva na morte aparente. Aqui é um outro gráfico. Aqui nós vemos a vida que nós conhecemos hoje. E aquele processo que nós falamos, né, da morte clínica, mais ou menos 8 dias, até o limite da revitalização, há um processo de morrer no nível biológico. Então, enquanto o corpo vai morrendo, vai acontecendo uma recuperação progressiva da consciência, um processo de transformação progressiva, uma formação de um corpo glorioso, onde ocorre um processo de ampliação das dimensões psíquicas, e é aqui que a parapsicologia acredita que ocorre o juízo e o purgatório. E, após a morte total do corpo, tem-se início à vida eterna. E aqui nós, cristãos católicos, temos que tomar muito cuidado, porque ressuscitar era ir para junto de Deus, a mesma alma no mesmo corpo transformado, glorioso. Reencarnar é outra coisa, é a mesma alma ocupar diferentes corpos. E assim existe o karma, né? Onde a pessoa morre, ela volta, ela morre, ela volta.
e cada vez ela volta num corpo diferente. E segundo esse pensamento, trazendo ele para o Santo Sudário, o Lençol de Turim, nós temos a descrição perfeita do que é a ressurreição. Um grupo de 40 cientistas americanos, eles gastaram milhões de dólares em pesquisas do sudário. E como conclusão, eles disseram que em 2 milésimos de segundo, o corpo de Jesus explodiu atomicamente e saiu em levitação, emitindo uma luz sobrenatural que queimou em relevo o lençol. Através de um aparelho da NASA que fazia fotos usando distância e não sombras, conseguiram criar a imagem tridimensional de Cristo. Analisaram as marcas da paixão, contaram 90 açoites no corpo. Cristo tinha 1,80 m de altura e pesava em torno de 80 quilos. Possuía mãos iguais e pernas proporcionalmente corretas em relação aos braços. Aqui nós entendemos que naqueles 21 dias que levam, mais ou menos, que levam à ressurreição, né, que levam ao corpo glorioso, Jesus, após a morte, ele fica 3 dias ali no sepulcro. E depois de 2 milésimos de segundo acontece a ressurreição. Um processo que para nós dura mais ou menos 21 dias. Para Jesus foi 3 dias e 2 milésimos de segundo. Ali já ocorreu a ressurreição. Ali já aconteceu a passagem do corpo humano finito ao corpo glorioso. E assim nós temos algumas características do corpo glorioso: claridade, agilidade, sutileza, impassibilidade. E assim nós encerramos essa aula. Foi uma aula um pouco mais longa, mas é um assunto complexo que, na verdade, é uma ciência por observação. Foram estudados o sudário e os casos reais de ressuscitação, de revitalização. E nesses estudos percebeu-se isso, que esse processo se dá nesses 8 dias, mais ou menos, após a morte. E assim nós encerramos essa aula. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, podem deixar os comentários, que à medida do possível eu respondo se eu souber. E se eu não souber, eu vou procurar conhecer, ler mais, estudar mais, para tentar responder. Muito obrigado por todos os que acompanharam até aqui.